Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Expectativa para o sorteio da Copa do Brasil. Vamos conhecer o caminho do Cruzeiro para tentar chegar ao sonhado heptacampeonato da Copa do Brasil. As informações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, ainda de folga para os jogadores do futebol profissional do Cruzeiro masculino. O time se reapresentando amanhã e aí o Cruzeiro vai começar a preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol. A rodada que foi encerrada nesta segunda-feira com a vitória do Juventude, hein? 2-1 para cima do Corinthians, o jogo em Caxias do Sul, Juventude que segue na zona de rebaixamento. O Cruzeiro ainda na vice-liderança e vamos acompanhar os próximos jogos. O time terminou o primeiro turno com 37 pontos, dentro de 57 pontos possíveis. Dava para ter feito melhor, faltou ali mais capricho, mais concentração e, claro, os reforços aí que o torcedor vem pedindo já há um bom tempo, e a expectativa, inclusive, é de que o Cruzeiro aí intensifique esses movimentos para, claro, ter reforço o mais rápido possível. Sei que muita gente fica comentando, a notícia é sempre a mesma, porque não mudou, né? Mas claro que o Cruzeiro tem negociações em andamento para contratar, principalmente ali para o setor ofensivo, que é um desejo do técnico Leonardo Jardim. Então, preparação na toca, começando amanhã à tarde na reapresentação. O Cruzeiro que vai conhecer hoje o caminho na Copa do Brasil. Cruzeiro buscando o sonhado heptacampeonato da competição, já é o maior campeão e tenta, claro, ampliar essa vantagem em relação a Grêmio e Flamengo, que tem 5 conquistas da Copa do Brasil. Sorteio hoje às 11h30 da manhã, a gente vai antecipar um pouco a live. A partir das 11 horas estaremos ao vivo para trazer todos os detalhes do caminho do Cruzeiro. Hoje o sorteio já define o chaveamento da Copa do Brasil. Quem o Cruzeiro vai enfrentar nas quartas, se passar, quem enfrenta na semifinal e se passar, quem enfrenta na final. 8 times no mesmo pote, nenhuma limitação quanto a isso. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense, Vasco e o Botafogo são os 8 finalistas aí da Copa do Brasil. Teremos também o sorteio na sequência do mando de campo para saber quem decide em casa e quem vai fazer aí a decisão da vaga fora de casa nesta fase de Copa do Brasil. Uma premiação muito importante em jogo. O Cruzeiro que garantiu a premiação de quartas de final da Copa do Brasil é uma espécie de cota de participação, né? Por estar naquela fase, você tem direito a uma grana importante. Quartas de final, R$ 4.740.750. Passando desta fase e chegando na semi, o clube garante R$ 9.922.500. É uma premiação mais do que importante e o Cruzeiro, claro, de olho. Fala galera, estamos chegando com uma informação importante no Cruzeiro, porque o clube negocia a contratação de um atacante velocista e esse nome promete, hein? Luiz Sinisterra, 26 anos, jogador colombiano, está no Bournemouth, da Inglaterra, e tem uma negociação em estágio avançado com o Cruzeiro, hein? É uma negociação que já vem acontecendo há alguns dias. O Cruzeiro tem a expectativa muito positiva de acertar a vinda desse jogador. Ele passou um tempo aí afastado, se recuperando de uma lesão muscular, mas já voltou aos treinamentos na Inglaterra e o atleta tem tudo aí para ser o primeiro reforço do Cruzeiro na janela. Os termos estão sendo ajustados, mas a apuração que a gente tem, Samuca TV e Central da Toca, é que a negociação está em estágio avançado, restando aí os últimos detalhes
para que o negócio seja sacramentado. Expectativa muito positiva, o nome que a gente apurou vem levantando aí nas últimas horas, e com o avanço da negociação, a expectativa é de que Luiz Sinisterra, jogador que nos últimos anos aí saiu da Colômbia, foi para o Feyenoord, do Feyenoord foi para o Leeds, uma grande venda, do Leeds foi para o Bournemouth, outra grande venda, e agora podendo ser reforço do Cruzeiro. Um abraço, bom dia, boa terça-feira para todo mundo. Cruzeiro com foco voltado para o Rio de Janeiro, sede da CBF, onde vai acompanhar de perto com toda a sua diretoria o sorteio para a Copa do Brasil, fase quartas de final, e também enviando um ofício oficial com a reclamação formalizada contra a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio do desafio contra o Santos, a falta que ele acabou marcando do Matheus Pereira, que anulou o gol do Caio Jorge. A diretoria que vem trabalhando muito no mercado, principalmente nesta janela de transferências, o Cruzeiro tendo de forma pontual alguns jogadores mapeados, podendo reformular também o seu elenco com algumas peças que não fazem parte dos planos do técnico Leonardo Jardim, caso mesmo do Rodriguinho, que pode ter o seu empréstimo concretizado com o Ceará. Ainda falando sobre o jogo que o Cruzeiro teve derrota contra o Santos, agora pensando na partida contra o Mirassol apenas na outra segunda-feira, vamos trazer Lucas Silva. Ele fala sobre o tempo que terá de preparação para alguns ajustes na equipe, hein, Lucas? Pra gente organizar as coisas em casa, os detalhes que a gente precisa corrigir, melhorar, também para descansar mentalmente, fisicamente. Analisar também o nosso primeiro turno, que foi muito bom. Apesar de hoje, do último jogo, a gente queria ter fechado com chave de ouro, com uma boa vitória. Mas vai ser importante essa semana aí, para a gente depois retomar o segundo turno aí com gás total. Lucas, você vê a derrota de hoje bem parecida com a do jogo contra o Ceará? Você dificilmente reclama sobre cansaço, você também permanece nessa linha? O Cruzeiro está com o tanque cheio, foi mesmo algo do contexto do jogo, como também foi contra o Ceará? Hoje sim, hoje eu acredito que no segundo tempo pesou um pouco, no primeiro tempo não, acho que a gente conseguiu manter a intensidade, conseguiu manter o nosso padrão que a gente vem fazendo. Criamos muitas oportunidades no primeiro tempo, a gente poderia ter matado o jogo, mas no segundo sim, confesso que a gente sentiu um pouco o cansaço. A gente teve apenas 2 dias de recuperação de um jogo muito intenso contra o CRB, e depois o jogo ficou aberto, então a gente sentiu um pouco nisso. Eles tiveram um contra-ataque, aproveitaram e venceram a partida. Você, como capitão, comentar sobre a arbitragem, gostaria de falar alguma coisa? Foi decisivo, né? O Wilton é um bom árbitro, mas hoje acho que ficou devendo. Em muitos lances ele usava um critério, em outros diferente, e principalmente quando fizemos o 2-1, ali um lance que foi determinante na partida, e onde ele foi solicitado no VAR, poderia ter sido solicitado para nós em outros momentos, até mesmo num pênalti no primeiro tempo, um possível pênalti, mas enfim. Já foi, agora analisar o nosso bom primeiro turno que nós fizemos, uma semana aí pra gente treinar, pra descansar e voltar com tudo no segundo turno. O Cruzeiro tendo um longo período de preparação depois de uma baita maratona, teve 9 jogos em 28 dias, e pro jogo contra o Mirassol terá mudanças no time, não contará com Kaique, Lucas Romero e Christian, que vão cumprir suspensão. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a CBF, que sorteia às 11h30 da manhã dessa terça-feira os confrontos de quartas de final, semifinal e final da Copa do Brasil. Se o seu time está entre os 8 que seguem vivos na competição, você vai saber todo o caminho até a grande decisão. Importante lembrar que o sorteio dessa terça-feira não tem restrição nem hipótese. A gente pode ter, por exemplo, um Atlético Mineiro e Cruzeiro, um Botafogo e Vasco, ou, por exemplo, Fluminense e Botafogo. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Leonardo Jardim, o técnico da Raposa, fez juras de amor ao Cruzeiro. E também uma promessa, dá uma olhada na frase, abre aspas, vou deixar claro, a notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, não vou treinar outro clube aqui. Depois do Cruzeiro, se eu ainda for treinar outro clube, pretendo ir para uma seleção ou farei outra coisa. Tenho um contrato com o Cruzeiro, mas minha relação com o Pedrinho é maior do que o contrato. Eu sou cruzeirense agora,
Quando ele fala em Pedrinho, está se referindo ao dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço. E o Leonardo Jardim termina essa entrevista dizendo, abre aspas, vou à Grécia e sou Olympiacos, vou à França e sou Mônaco, no Brasil sou Cruzeiro.